A paz de Deus a todos. Vou dar seguimento ao vídeo anterior, narrando algumas revelações que recebi do Senhor alguns anos atrás e que está registrado desde 2018. Eu sei o que vi, ouvi e vivenciei. Portanto, se eu tivesse qualquer dúvida relativa às revelações do Senhor, jamais iria me expor ao ministério e à igreja. Não espero que acreditem, mas sei que ficarão na expectativa para ver se tudo irá suceder. Creio ou não, as revelações entrarão para a história da CCB, porque Deus tudo cumprirá para a honra e glória do seu santo nome. Tudo que vai ser dito a partir de agora é de cunho espiritual. Nada que os meus olhos carnais tenham visto ou tiveram a minha interferência humana. As revelações vão muito além do que possam imaginar, mas eu fui até onde Deus me permitiu. Tudo está se concretizando para a honra e glória do seu santo nome, assim como ele disse desde o início que iria suceder. Deixo as referências explícitas para quem duvidar e quiser comprovar. Deus está à frente dessa obra em minha vida e através dela quebra o tabu que o homem criou para discriminar a mulher e ter domínio absoluto sobre os seus pequeninos com falsas alegações de que somente os homens ungidos de Deus que fazem parte da cúpula ministerial têm a guia do Espírito Santo e que o púlpito da CCB é o único que recebe o pão que vem do céu. Quantas inverdades são lançadas de cima dos púlpitos, e o povo sela com um sonoro amém, sem imaginar que estão de acordo com as palavras do inimigo e contra Deus. A primeira revelação retrata exatamente o que está acontecendo dentro da congregação cristã no Brasil, o que está por vir sobre aqueles que praticam coisas abomináveis aos olhos de Deus, aos que são coniventes com as práticas e aqueles que, mesmo diante da verdade, relutem em acreditar e saem falando com leviandade daquilo que não sabe, mas por aquilo que vê e que são doutrinados. A luta será árdua, assim mostrou-me o Senhor, mas entregará a vitória em nossas mãos. A segunda revelação retrata exatamente a prática do ministério para com os membros que se desviam das suas doutrinas, para onde os lançam após expô-los à vexação e ao julgamento da Irmandade, e o que o Senhor fará em prol deles, e o que também fará com os falsos doutrinadores da fé. Tudo aconteceu exatamente como está descrito, sem acrescentar ou diminuir qualquer detalhe. Eu jamais ousaria afrontar a Deus fantasiando algo tão sagrado. Pode parecer extenso a visão que vou relatar a seguir, mas teve duração de 10 minutos aproximadamente, porque o nosso tempo difere extraordinariamente do tempo de Deus. Já era alta madrugada quando fui deitar, precisamente às 3 horas da manhã, verifiquei no relógio. Não dá para obter um cálculo preciso, mas sim aproximado, porque o momento da conciliação do sono é imprevisível. Despertei sobressaltada, achando que estava perdendo a hora, e quando fui verificar no relógio, eram 3 horas e 10 minutos da manhã. Fiquei pasma pelo curto tempo de duração da visão, mediante a interação dos fatos. Vamos aos fatos. Agosto de 2016. Os meus olhos espirituais me viram em meio a uma grande multidão que estava espiritualmente em aflição e atribulação, pois sabiam que teriam que travar uma guerra acirrada com o exército do mal. Todos estavam enfileirados, cabisbaixos e temerosos. O temor maior consistia no desarmamento que os deixavam vulneráveis e à mercê dos inimigos. Era o que eles pensavam. O número de pessoas que compunham a multidão e o exército era incontável. Percebi que o exército inimigo não se aproximava porque aguardava, assim como nós, a revelação do número dos escolhidos que os confrontariam para que pudessem avançar. Os meus olhos espirituais viram do alto o interior de uma grande repartição repleta de bancos de madeira, apinhados de gente, que, a meu ver, tratava-se de uma igreja. Enquanto todos estavam em silêncio, cabisbaixo em comunhão com Deus, ouvi a voz do anjo revelar o número dos escolhidos, que é um número simbólico, 50 pessoas, contando comigo. Ouvi as gargalhadas debochadas dos inimigos, que estavam na parte externa,
As risadas deles tentavam nos intimidar como se tivesse a vitória anunciada, porque além de desarmados, o número dos escolhidos era bem inferior o nosso número dos escolhidos era bem inferior aos deles, o que lhes dava total segurança. Desandei a chorar e a clamar a Deus, pedindo que acrescentasse o número dos escolhidos, porque seria impossível vencê-los numa batalha tão desigual. Eu estava inconsolável. O que mais me afligia era saber que entre nós haviam pais e mães desolados e sem a mínima expectativa de voltar ao seio familiar. A maioria, pelo que eu entendi, tinham filhos totalmente dependentes deles. Eu pedi a Deus que os poupasse, mas o retorno veio em forma de silêncio, o que me fez entender que a sua vontade iria prevalecer e ponto final. Não sei precisar como decorreu, mas logo estávamos do lado externo, de frente a duas rampas separadas por uma espécie de tabernáculo elevado na parte central. Fiquei sabendo que havia um anjo observando tudo de dentro dele. Na parte inferior da rampa, à minha esquerda, as pessoas enfileiradas aguardavam a chamada, e da minha direita estava completamente vazia. Logo fui informada que era proibido terminantemente acessar aquela rampa. Mesmo fazendo parte dos escolhidos, eu estava de frente às rampas observando a movimentação, enquanto aguardava a chamada do anjo. Foi quando ele alçou a voz, dando início à chamada. Os escolhidos eram diferenciados pelo uso do véu, e os que estavam entre eles, no caso os homens, também. Não que os homens usassem véus, mas estavam todos juntos ali. Isso dá a entender o que fazia parte da congregação. Os escolhidos que fazem parte da congregação, só que estavam sendo separados. Estes começaram a subir a rampa em silêncio e cabisbaixo, enquanto os demais, aos poucos, foram deixando o local. Ao vê-los caminhar na direção do tabernáculo, imaginei que talvez fossem receber as armas e orientações do anjo para se defenderem, mas não, o que aumentou ainda mais os seus temores. Na verdade, era para eu estar entre eles, mas o temor de saber que estávamos despreparados me fazia hesitar tanto quanto eles. Eu tinha a necessidade de falar com um anjo do Senhor, bater mais uma vez na sua porta e pedir que tivesse misericórdia de todos nós, mas não sabia como fazê-lo. A única alternativa de chegar até ele era acessando a rampa, e foi o que eu fiz, mesmo sabendo que era proibido. Quando atingi a metade do caminho, avistei através de uma portinhola de vidro um homem alto com veste branca e alinhada, atrás de uma mesa de madeira, e ao seu lado havia outro homem com um traje similar, e ambos estavam de costas viradas para mim. Tive a impressão de que o segundo homem segurava uma espécie de jarra entre as mãos, enquanto ambos dialogavam. Faltavam alguns passos para chegar quando fui detida por uma barreira invisível, o que não impediu com que perdessem o foco da conversa. Ao perceber que eu não conseguiria ir além, tirei os sapatos, prostrei os joelhos e em prantos clamei em voz alta para que me ouvissem. Senhor, tenha misericórdia e piedade de nós. Somos um número pequeno para contra-atacar aquele exército. Tem pais e filhos ainda pequenos. Poupe-nos pelo amor de Deus. Ou aumente o nosso número para que possamos lutar e vencer. Sei que temos que ter fé e acreditar na vitória, mas como se não temos armas para nos defender? Eles são muitos e com um número tão pequeno vão nos derrotar e vamos morrer. Enquanto eu clamava, uma voz dentro de mim dizia: tem que lutar, e se for chegada a sua hora, vai herdar o céu. Eu continuei a clamar, respondendo à voz que falava em meu interior. Não me recuso a lutar, só queria que aumentasse o nosso número, e nos dessem armas para não ficarmos tão vulneráveis. A princípio, eu achei que o meu clamor fosse ignorado em razão do silêncio que se fez entre eles, mas logo ouvi a voz solene que sempre ouvia em meus sonhos entre aspas, e por várias vezes desperta eu ouvi:
dizer: ela não sabe, mas enviarei anjos e arcanjos para ajudá-los. Senti que ali foi o seu ultimato e me resignei. Calcei os sapatos, desci a rampa e fui juntar-me aos demais. Enquanto subia a outra rampa, notei que ele esbravejava com alguém que estava do lado oposto, cujo rosto era horrível, acinzentado e com um par de chifres imensos na cabeça. Exceto este, havia quatro, 2 de cada lado do tabernáculo, que causavam toda aquela ira nele. Esse nele com letra maiúscula. Num dado momento, ele estendeu a sua mão direita e, sem tocá-los, os fulminou com um poder imensurável. Vi a densa fumaça esvanecendo no ar, ao passo que eram consumidos pelas chamas ardentes. Nesse exato momento, o exército do mal entrou em ação e foi abatendo alguns que faziam parte da multidão, mas não os que somavam o número dos escolhidos. Não eram para estarem ali. E por suas imprudências foram abatidos cruelmente. São aqueles que duvidam, que não acreditam e aguardam para ver o resultado final. Infelizmente, assim será. Vão ser abatidos. Mesmo desarmada, eu me assegurei na fé e na sua palavra para enfrentar a batalha. E quando dei por mim, já estávamos em campo lutando bravamente e crendo na vitória. Não sei precisar o tempo que levou para o término da batalha. O que sei é que estávamos intactos e havia vários corpos estendidos ao chão. Fiquei intrigada pela quantidade mínima de corpos, sendo que havíamos enfrentado um grande exército. Foi quando uma grande tela se abriu e vimos os cadáveres amontoados sobre as areias da praia, frente ao mar. Os meus olhos não conseguiam ver, mas durante a batalha eu senti a intervenção divina através de uma força sobrenatural que emanava sobre mim e provavelmente sobre os demais, pois do contrário não tínhamos a mínima chance de chegar à vitória. Louvamos a Deus e cantamos a vitória sobre os corpos daqueles gigantes enfurecidos que chegaram para nos destruir. Terminou aqui a visão espiritual que o Senhor me concedera. Mas para maior confirmação de que, embora os personagens e as épocas sejam diferentes e que a história se repete, o Senhor enviou-me esta palavra. Deuteronômio, capítulo 20, versículos do 1 ao 4. No entanto, para que haja uma conscientização e convicção de que nada é novo e que tudo se renova, é preciso enxergar o universo num todo com o olhar da fé. Que o entendimento espiritual sobre esse arrobo espiritual no qual foi testemunha veraz e instrumento do Senhor para vivenciar e repassar adiante, deixo a critério de cada um segundo a fé e a credulidade nos poderes e dons infinitos de Deus. Que o nome de Deus e de seu Filho Jesus Cristo sejam eternamente glorificados. Amém. O segundo arrebatamento. Novamente eu tive uma visão arrebatadora, cujas cenas me arremessaram ao passado e ao futuro simultaneamente, onde presenciei os prodígios que Deus realizou no passado através de uma visão e o que fará com muitos, espiritualmente falando, que se encontram desanimados, abatidos, sem forças para caminhar, entre outros que ainda não o encontraram, não o conhecem, mas que em breve sucederá de acordo com a fé perseverante, que esta os tornarão testemunhas oculares da eficácia dos seus poderes no futuro bem próximo. Infelizmente não anotei a data que ocorreram os fatos, e mesmo sendo fundamentais, ela não diminui a importância das ocorrências. O importante é que está registrado desde 13 de 10 de 2018. Os meus olhos espirituais me viram numa extensão de escombros, onde eu soube que depararia com vários corpos com seus membros separados e espalhados por toda a parte. Pelo que entendi, não haveria um só corpo inteiro, estavam todos mutilados, como se uma bomba tivesse sido arremessada no local. Foi uma destruição em massa, não havia sequer um vegetal, e ainda que tivesse, estava sob os escombros. Passei a andar naqueles trajetos pedregosos à procura dos corpos, mas ao invés deles, me defrontei com um amontoado de ossos ressequidos espalhados por toda parte.
Estremeci ao ver aquele cenário horrível. Fiquei parada observando tudo e incompreensiva. Não sabia o porquê estava ali e sequer poderia imaginar o que ainda estava por vir. Foi quando alguém, com letra maiúscula, que eu não via, me fez saber que daqueles ossos sairiam soldados valentes. Quando terminei de questionar como aquilo seria possível, os meus olhos arregalaram ao ver os ossos se movendo, juntando cada qual em seu devido lugar, os nervos e a carne os cobrindo. E na sequência foram reerguendo do chão e tomando posicionamento tal como fazem os soldados. Todos se voltaram a uma só direção quando retomei a realidade. O terceiro arrobo espiritual. Deus sabe de todas as coisas e os porquês. O relato que farei a seguir virou uma incógnita indecifrável mediante as palavras que me foram ditas, esclarecidas, porém, ao retomar a realidade, tudo se apagou, ficando apenas imagem e alguns dos sinais para que eu pudesse repassar adiante e ficasse registrado. O que posso lhes assegurar é que a sensação que ficou no ar referente aos países que me foram pontuados era de muito pesar. Vamos aos fatos. Início de 2018. Assim que adormeci, o mapa mundi surgiu diante de mim e uma mão gigante apontou com o dedo indicador alguns países enquanto revelava o que iria acontecer. Eu reconheci a voz solene do Senhor apontando com o dedo indicador a África num todo, especificou o Egito, a Europa e todo o continente asiático. Eu senti grande pesar, mas não lembro nada do que me fora dito. Depois fui transportada para um local e colocada numa dimensão de onde tinha a visão ampliada da cidade e do Domo da Rocha. Ao redor dele havia uma forte energia circular, incolor e de extrema espessura. O círculo trepidava freneticamente, emanando uma forte energia local. Nada me fora revelado verbalmente relativo à cidade e à mesquita, apesar da evidência da força que cinge o local. O entendimento espiritual sobre esse sonho, visão espiritual, no qual fui testemunha veraz e instrumento do Senhor para repassar adiante, deixo a critério de cada um, segundo a fé e a credulidade nos poderes e dons infinitos de Deus. Que o nome de Deus e do seu Filho Jesus Cristo sejam eternamente glorificados. Amém. Se essa visão espiritual sobre os países pontuados está interligada a CCB e às demais religiões, logo ouviremos rumores e chegará aos nossos conhecimentos, porque assim Deus o fará. Quem crer nessas revelações, que aguarde o desencadear dos fatos, assegurando-se na palavra de Deus, e ele o protegerá quando a tempestade chegar, porque estará enraizado na verdadeira graça de Deus, que não é a CCB, mas sim Jesus Cristo. Aqueles que duvidarem, mesmo contrapondo, também vão aguardar o desencadear dos fatos, e quando a tempestade vir e não estiverem enraizados na verdadeira palavra de Deus, sucumbirão com os demais. Assim diz o Senhor. Pela fé, o inimigo não subsistirá e Deus nos concederá a vitória. A paz de Deus esteja com todos vós.